Além do véu, Jesus no lugar santíssimo em Hebreus e checkmate no juízo investigativo, parte 1. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos começar a responder uma das questões mais recorrentes contra a teologia adventista em torno da doutrina do juízo investigativo, que tem que ver com a ideia de que na carta aos Hebreus já existe menção clara, explícita e direta de Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial, de maneira que isso invalida e refuta a compreensão adventista de que Cristo de alguma forma passou do lugar santo ao lugar santíssimo do santuário em 1844 unicamente, para então começar o seu ministério sumo sacerdotal e aí todos os eventos em torno do juízo investigativo, tá bom? Essa é uma crítica bem interessante, bem recorrente. Muita gente usa isso como trunfo de fato contra a fé adventista. E a partir daqui nós vamos trabalhar esta questão de forma explícita e direta. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes. Não sei se vão ficar 2, 3, 4 partes, mas eu preferi assim fazer para tentar escapar desses vídeos muito longos que demandam, não só muita concentração, mas bastante tempo das pessoas para assistirem. E vamos tentar fazer uma coisa um pouquinho mais dinâmica, ainda que vamos fazer a coisa cuidadosamente, com tranquilidade, avaliando de frente, as acusações contra a teologia adventista e oferecendo as respostas. Para trabalhar essa questão específica, eu trago em meu auxílio hoje um material interessante que eu não sei se você conhece, que é o Novo Testamento grego, tá bom? Particularmente, eu não sou uma pessoa que tem o costume de trazer ao meu público discussões em torno das línguas originais nas quais a Bíblia foi escrita, e isso tem por motivo várias razões de ordem pessoal em torno das minhas convicções em relação aos propósitos deste canal, tá? Os propósitos deste canal não envolvem a educação nas línguas em que a Bíblia foi escrita. Claro que isso pode ser incluído no canal com o passar do tempo, quem sabe em algum momento eu posso explicar para vocês ou ensinar para vocês basicamente como que funciona, por exemplo, a língua grega do Novo Testamento, não há nenhuma dificuldade em relação a isso. Mas enquanto eu assim não fizer, eu não me sinto muito confortável em trazer discussões linguísticas em torno do grego do Novo Testamento para um público de fala portuguesa, como é o caso do público do meu canal, tá bom? Seja como for, eu entendo que vocês todos têm capacidade de entender argumentos simples e básicos que também possam fazer referência a discussões linguísticas em torno das traduções da Bíblia e o recurso aos textos nas línguas originais para dirimir algumas dúvidas e algumas questões que podem se tornar em algum momento polêmicas e bastante interessantes em relação ao tipo de questão que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? Então, feito o meu disclaimer e a minha introdução, então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso Novo Testamento grego na carta aos Hebreus. Aí você já vai tomando familiaridade com o grego aí, tá bom? Pros Hebraios. Então, aos Hebreus, é a carta aos Hebreus. Aqui ela está aberta no capítulo 1, e eu gostaria só de chamar a atenção para vocês de que existem algumas coisas marcadas aqui, como por exemplo, este termo específico. Você vira a página continuando no capítulo 1, você percebe que existem aqui, vários textos marcados, e você vai entender a que esses textos se referem. Capítulo 2, tem lá coisinhas marcadas lá, bonitinho, tudo sublinhado, desenhado na cor verde, bem bacana, bem interessante, tá bom? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, de fato, é para esta página aqui no capítulo 9, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 3 expressões que acontecem aqui. Eu não vou explicá-las nesse primeiro momento, mas elas serão importantes para aquilo que vai ser na continuidade, vai ser trabalhado no nosso vídeo. Então eu gostaria de chamar a atenção para vocês desse termo aqui, o primeiro, tá? Deuteron katapetasma
o segundo véu. Gostaria de chamar a atenção de vocês para essa expressão aqui, Hagia Hagion, Santo dos Santos, e para essa expressãozinha aqui embaixo, tá Hagia, o lugar santo, o santuário, etc. Tá bom? Então esses termos são termos importantes para a gente pensar um pouquinho a respeito deles no futuro breve. Mas, deixando a Bíblia grega de lado, tenho aqui aberta a minha Bíblia da Andrews, né? Estudo da Andrews, na carta aos Hebreus, em português, fica mais fácil para você entender, certo? Você vai ver também aqui que a carta está toda marcada, com inúmeras considerações, tá? Inclusive tem coisas mais marcadas em português do que em grego, no meu Novo Testamento grego, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês a partir de agora tem que ver com uma interessante argumentação usada contra a fé adventista em relação à carta aos Hebreus. Eu já aludi a ela no meu tutorial de como usar a carta aos Hebreus contra a fé adventista. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação a algumas questões, tá? Capítulo 1 de Hebreus, verso 3, coloca Jesus à direita da majestade nas alturas, depois de ter feito a purificação dos pecados. Muitas pessoas então entendem a partir desse texto e desse tipo de texto em Hebreus que à direita do trono da majestade, o trono vai ser aqui descrito no capítulo 1, no verso 8. Depois, inclusive, em outros momentos também no capítulo 4 vai se falar um pouco do trono da graça, do trono de Deus, a destra do trono da majestade no céu. Isso vai estar descrito lá no capítulo 8, lá no capítulo 12, se eu não me engano, etc. Então, esse é um motivo, né? Essa é uma expressão bastante usada na carta aos Hebreus, e aí a gente vai avaliar um pouco dessas questões. Seja como for, esse tipo de texto aqui, na cabeça de muitas pessoas, tem a implicação de que o trono da majestade nas alturas fica no lugar santíssimo do santuário celestial, e Jesus já está ali sentado à destra do trono da majestade, no lugar santíssimo, desde a sua ascensão, depois que ele morreu e venceu a morte, de maneira que não resta nenhuma passagem de lugar santo para lugar santíssimo em 1844, tudo isso é balela, checkmate na fé adventista. Beleza? Ok. Capítulo 4, verso 14 e verso 16, diz que o Filho de Deus penetrou o céu e a gente, portanto, deve chegar-se confiadamente junto ao trono da graça. Esse trono da graça, então, é entendido como estando no lugar santíssimo, no céu, no santuário celestial. Então, Jesus já está lá no lugar santíssimo desde a sua ascensão, desde que a carta aos Hebreus foi escrita. Não existe nada disso aqui em 1844. Checkmate na fé adventista, tá bom? Chega no capítulo 6, versos 19 e 20, se fala que nós precisamos penetrar além do véu, onde Jesus entrou como nosso precursor, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui a ideia é que este véu aqui referido em Hebreus 6, verso 9, é o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Jesus, quando a carta aos Hebreus foi escrita, já havia entrado além do véu, ou seja, já havia entrado no lugar santíssimo, como nosso precursor, e nós devemos segui-lo pela fé. Não tem nada de entrar no lugar santíssimo em 1844. Checkmate na fé adventista, tá bom? Que mais? Capítulo 8, versos 1 e 2. Possuímos tal sumo sacerdote que se sentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, Jesus é o ministro do santuário, um verdadeiro tabernáculo. E está o quê? Onde é que está esse verdadeiro tabernáculo? No céu, à destra do trono de Deus. Jesus já lá está como ministro do santuário. Tudo isso aqui, na cabeça de muitas pessoas, implica que Jesus já está no lugar santíssimo do santuário desde a sua ascensão. Não existe nenhum tipo de não existe nenhum tipo de texto bíblico, nenhuma indicação bíblica que isso viria a acontecer só em 1844. Checkmate na fé adventista. Que mais? Capítulo 9 de Hebreus, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou aonde? No Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido
eterna redenção. Então Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial na sua ascensão de uma vez por todas, tendo uma eterna redenção. Então não tem nada de redenção em duas fases, não tem nada de redenção aqui na cruz e depois lá no juízo investigativo, lá na expiação no santuário celestial. Tudo isso é heresia e besteira. Checkmate na fé adventista. O que mais? Capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A gente tem que ter intrepidez para entrar aonde? No lugar santo dos santos do santuário celestial, pelo sangue de Jesus, porque ele consagrou esse caminho para nós, mediante o seu sangue, mediante o rasgar da sua carne, o derramar do seu sangue, ele nos consagrou este caminho, tá bom? E aí o capítulo 13, verso 11, fala do lugar santo dos santos. O sangue dos animais era trazido para o lugar santo dos santos pelo sumo sacerdote e etc. E o corpo era queimado fora do acampamento. E isso é usado como uma forma de dizer que a gente tem que seguir a Cristo que morreu fora do acampamento, fora dos muros de Jerusalém. E aqui está ali o lugar santo dos santos, descrito também na carta aos Hebreus, de maneira que não resta nenhuma dúvida de que a fé adventista, que de alguma maneira indica e ensina que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, é uma heresia, é uma bobagem. Você vai negar a palavra de Deus através desse tipo de, afirmação absurda, simplesmente para justificar os erros e enganos lá do movimento milerita, das pessoas que falsificaram aí uma doutrina da volta de Jesus e se decepcionaram e etc. E inventou essa doutrina abominável e ridícula e sem base bíblica aí, na qual os adventistas do sétimo dia acreditam, porque eles acreditam na Ellen White, não é na Bíblia não. Pronto, beleza. Checkmate na fé adventista. Ponto. Legal. Você concorda com tudo isso? Você discorda? Beleza. Você concordando ou discordando, você tem o direito de assim fazer e é nossa responsabilidade como adventistas do sétimo dia responder frontalmente a estas questões, beleza? Então aí eu volto aqui para o meu Novo Testamento grego, tá bom? E aí eu gostaria já de começar a dizer para vocês, todas essas passagens, na verdade assim, todos esses termos destacados aqui por mim, através, dos marca-textos e, sublinhando o texto grego e etc., são os termos dos textos que eu li para você na língua original. Então, por exemplo, lá se fala de que Jesus está à destra do trono da majestade no céu. Então eu fui lá e destaquei o termo dexia, né? Dexia. Então, olha lá, é a destra de Deus, beleza. Se fala lá, por exemplo, do tronos. Então, eu fui lá e destaquei o termo tronos, ok? Beleza, é o trono de Deus, maravilha. O que mais? Jesus, ele, então, o que aconteceu? Ele entrou além do véu, katapetasmatos. Tá lá, ó, o termo, o véu, né, está ali destacado. Jesus, ele é o quê? O ministro do santuário, olha lá, tá, Hagion, depois lá, o ministro do tabernáculo, Skenes, tá lá, tá tudo marcadinho nos textos gregos, e aí eu fiz um estudo e eu descobri algumas coisas bastante interessantes. Para o seu governo, acreditando ou desacreditando da doutrina do juízo investigativo, só existe em Hebreus, por mais espantoso que isso possa parecer para você, uma única menção ao lugar santíssimo do santuário. E não é do santuário do céu, mas é do santuário da terra. E é Hebreus capítulo 9, verso 3, é essa expressãozinha aqui. Hagia Hagion, santo dos santos. Esta é a única vez que faz-se alusão explícita, textual, na carta aos Hebreus em relação ao lugar santíssimo, e no caso não é o lugar santíssimo do santuário
do céu, mas do santuário da terra. Aí eu vou ler para você aqui na tradução do João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, segunda edição. Hebreus 9, versículo 3. Eu vou começar do versículo 1 para contextualizar a compreensão, mas o verso 3 é onde ocorre o termo, tá? O autor de Hebreus escreve assim: Ora, a primeira aliança também tinha os preceitos do serviço sagrado e o seu santuário terrestre, Agion Cosmoi, ou seja, o santuário do mundo, cosmos, né? O santuário da terra, o santuário terrestre. Com efeito foi preparado o tabernáculo, Skene, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar, Hagion, Tahagia, o lugar santo. E aí o verso 3. Por trás do segundo véu, Deuteron Katapesmata, o segundo véu, se encontrava o tabernáculo Skene, que se chama Hagia Hagion, o Santo dos Santos. Então olha que interessante, o autor de Hebreus está descrevendo o santuário da terra e dizendo, olha, tinha um primeiro lugar, que era o lugar santo, Hagia, e depois do segundo véu existia o quê? O lugar Hagia Hagion, o Santo dos Santos. Bacana. Ezequiel, quais as implicações disso para a doutrina do juízo investigativo, para as questões de Cristo além do véu no lugar santíssimo na carta aos Hebreus? Elas são muitas e não são pequenas. E para tentar demonstrá-las, eu gostaria de chamar em meu auxílio a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Estou com a Bíblia de Jerusalém nas minhas mãos aqui. Essa Bíblia é uma Bíblia extremamente interessante, uma Bíblia católica, que em português nos oferece uma das melhores traduções da Bíblia. A tradução João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, é a Bíblia que nós, adventistas, mais usamos de uma forma meio geral dentro da igreja, mas não somos taxativos em dizer que essa Bíblia João Ferreira de Almeida é melhor do que outras ou do que as outras e esse é o texto inspirado e os outros não são. A gente não entra nesse tipo de polêmica, ainda que nós reconheçamos que existem traduções melhores do que outras, traduções sempre são melhores que paráfrases e coisas desse tipo, tá bom? Entretanto, seja como for, nós reconhecemos as duas traduções como muito boas. Entretanto, eu gostaria de chamar em meu auxílio a Bíblia de Jerusalém para melhor colocar algumas questões que gostaria de trazer para vocês em relação a essas polêmicas do Jesus além do véu no lugar santíssimo do santuário celestial, em Hebreus, como representando uma espécie de checkmate na fé adventista. Então eu gostaria de ler os mesmos textos que li na João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, agora na Bíblia de Jerusalém, e você vai perceber que a linguagem é similar, mas um pouco diferente em relação a algumas coisas. Então vamos começar. Hebreus 1, verso 3. Olha como que aqui o texto está traduzido. Jesus é o resplendor da sua glória e a expressão da sua substância. Sustenta o universo com o poder da sua palavra e depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade. Beleza, nesse ponto, Hebreus 1:3, na Bíblia de Jerusalém e na Revista e Atualizada segunda edição de João Ferreira de Almeida, não tem nenhuma implicação que uma está certa, a outra está errada. São traduções um pouco diferentes, né? Lá na João Ferreira de Almeida se fala, né? A expressão exata do seu ser, aqui se fala a expressão exata da sua substância. Mas aí são questões, né, de tradução, são questões interessantes, mas não vamos entrar assim muito profundamente. Só estou dando exemplos para vocês perceberem um pouco da diferença, né? Capítulo 4, verso 14. Tendo, portanto, um sumo sacerdote eminente, que atravessou o céu, Jesus, o Filho de Deus, permaneçamos firme na profissão de fé. E o verso 16. Aproximemo-nos então com segurança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça como ajuda oportuna. Aqui é uma linguagem um pouco diferente da João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, mas muito interessante, né? Aqui o fato é que Jesus atravessou os céus.
João Ferreira de Almeida traduz como penetrou os céus, né? Mas o céu é o céu e tá tudo bem, né? O santuário celestial fica no céu, tá tranquilo, não tá tendo nenhuma dificuldade de interpretação, nenhuma implicação de que uma está certa e a outra está errada. O trono da graça está aqui, devemos nos aproximar dele com segurança. Maravilha, essa graça a gente a encontra como ajuda oportuna, né? Lá João Ferreira de Almeida diz, né, para encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Bacana, interessante, beleza. Aí chegamos no capítulo 6, versos 19 e 20. Aí a Bíblia diz assim, na tradução da Bíblia de Jerusalém: a esperança com efeito é para nós qual âncora da alma, segura e firme, penetrando para além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para o Eon, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui a tradução é um pouco diferente, especialmente, né, lá em João Ferreira de Almeida fala do sumo sacerdote para sempre. Aqui se fala do sumo sacerdote para o Eon. Interessante a tradução da Bíblia de Jerusalém. Mas para o que nos interessa, Jesus está aqui por nós como precursor para além do véu. Entretanto, perceba uma coisa interessante. Lá em Hebreus 9, verso 3, se fala do segundo véu. Aqui se fala do véu. Veja que coisa interessante começa a existir aqui. Dentro, enfim, do santuário da terra, existiam 3 véus, e a depender da perspectiva do autor que está escrevendo a respeito deles, você poderia falar dos 3 ou de apenas 2. Então, um primeiro véu separava a congregação de Israel, o povo de Israel fora do santuário, e o Israel dentro, os sacerdotes dentro, onde as pessoas entravam e ali existia o sacrifício, por exemplo. Tá? Então ficava no pátio do santuário. Entre então a parte de fora do santuário e o pátio existia um véu. Depois desse pátio existia o primeiro véu, que era o primeiro lugar do santuário, que era o lugar santo, e um segundo véu, que era do lugar santíssimo. Então, se você considera só a tenda, lugar santo e lugar santíssimo, só tem 2 véus, primeiro e segundo véu, e inclusive é por isso que ele fala, né, entrou no segundo véu, lá em Hebreus 9, verso 3, ele falava do lugar santo dos santos, Hagia Hagion, mas se você levasse em conta o primeiro véu, seriam 3 véus. Beleza, bacana. Qual que é a questão aqui? O que o texto está dizendo é que Jesus entrou além do véu. Não existe a necessidade do autor de Hebreus, não sentiu a necessidade de especificar qual dos véus ele está dizendo. Então, desta forma, não é assim tão explícito e tão checkmate que esse além do véu implicava a entrada de Jesus do lugar santo no lugar santíssimo na sua ascensão e não posteriormente numa possível questão onde Jesus primeiro é um sacerdote, depois é um sumo sacerdote, ou primeiro age no lugar santo e depois no lugar santíssimo dentro da questão do santuário celestial. Claro, essa é uma questão que a gente tem que trabalhar com bastante calma, bastante tranquilidade, não vamos ter pressa em nada aqui nessa análise, mas já está ficando interessante a questão de que o além do véu de Hebreus 6, onde Jesus entrou por nós como nosso precursor, não necessariamente é o lugar santíssimo do santuário que está sendo aludido. Jesus entrou no primeiro lugar, no primeiro véu, ele também entrou além do véu. Maravilha? Beleza? Fechou. Ok, existem algumas implicações em torno desse tipo de questão, mas sigamos adiante. Chega no capítulo 8, versos 1 e 2, nós lemos o seguinte: o tema mais importante da nossa exposição, diz a tradução da Bíblia de Jerusalém, é esse: temos tal sumo sacerdote que se sentou à destra, aliás, à direita do trono da majestade no céu. Estou com o texto do João Ferreira de Almeida na cabeça, né? Entrou à direita do trono. Ele é o ministro do santuário e da tenda, a verdadeira, armada pelo Senhor e não por homem. Então Jesus é o ministro do santuário e da tenda, a verdadeira, armada pelo Senhor e não pelo homem. Não tem nenhuma implicação de que um texto está certo, o outro está errado. Lá o João Ferreira de Almeida fala, né, o verdadeiro tabernáculo. Aqui o tradutor da Bíblia de Jerusalém diz, a tenda, a verdadeira. Pronto.
não tem implicação nenhuma, tá ótimo, maravilha. Aí a gente chega no capítulo 9 de Hebreus, e aqui as implicações são um pouco mais interessantes, e eu vou ler do verso 1 até o verso 12 na tradução da Bíblia de Jerusalém. Também a primeira aliança tinha com efeito ritual para o culto e o santuário terrestre, Hagia Cosmoi, né? O santuário do mundo, da terra. Pois instalou-se uma tenda, a primeira tenda, chamada Santo, onde se encontra o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Por trás do segundo véu havia outra tenda, chamada Santo dos Santos, com o altar de ouro para os perfumes, a arca da aliança toda recoberta de ouro, e nela o vaso de ouro com o maná, o bastão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Por cima da arca, os querubins da glória cobriam com sua sombra o propiciatório. Todavia, não é o momento de falar disso nos pormenores. Estando as coisas assim dispostas, os sacerdotes entram a qualquer momento na primeira tenda, para realizar o serviço cultual. Na segunda, porém, entra apenas o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano. E isso não acontece sem antes ele oferecer sangue, por suas faltas e pelas faltas do povo. O Espírito Santo quis mostrar com isso que o caminho do santuário não está aberto enquanto existir a primeira tenda. Há nisso um símbolo para o tempo de agora, pois naquele regime apresentam-se ofertas e sacrifícios, sem eficácia para aperfeiçoar a consciência de quem presta culto. Tudo são ritos carnais, referentes apenas a alimento, bebida, abluções diversas, impostos até o tempo da correção. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, não pertence a esta criação. Ele entrou uma vez por todas no santuário, não com sangue de bodes e novilhos, mas com seu próprio sangue, obtendo redenção eterna. Opa! Aqui acontece uma coisa interessante. O que João Ferreira de Almeida traduz como Santo dos Santos em Hebreus 9:12, tendo entrado no Santo dos Santos uma vez por todas, obtido eterna redenção, o tradutor da Bíblia de Jerusalém diz que Jesus entrou no santuário de uma forma mais geral, não tão específica em relação ao lugar santíssimo, não com o sangue de bode e novilho, mas com o seu próprio sangue, obtendo a redenção eterna. Opa! Agora a linguagem do lugar santíssimo, que é muito clara na tradução do João Ferreira de Almeida, já não está tão clara na Bíblia de Jerusalém. Assim como, então, existe toda aquela questão do véu e do segundo véu, agora existe a entrada no lugar santo ou no lugar santíssimo, em questão na carta aos Hebreus. Aquilo que parecia ser checkmate na teologia adventista, agora vai se demonstrar como, na verdade, uma preferência de tradução de alguns tradutores em relação a uma leitura mais literal do termo grego, porque o termo grego em Hebreus 9, verso 12, não é Hagia Hagion, o santo dos santos, mas é Tahagia. Jesus entrou no santuário, disso não há dúvida alguma. Agora, em que momento ele vai entrar no lugar santíssimo do santuário, é uma outra questão, que em algumas traduções parece estar muito explícita e é checkmate na teologia adventista, e em outras não. Claro, a gente está trabalhando primeiramente questões de tradução e vamos trabalhar as implicações disso em outro vídeo, né? Em sequência deste aqui. Esse aqui já está quase terminando, inclusive. Mas, de qualquer forma, já vai ficando dentro de uma discussão de tradução, do texto original, qual que é a melhor tradução e etc. Uma relativização dessa força da tradução do João Ferreira de Almeida, colocando Cristo já no lugar santíssimo. Capítulo 10, verso 19, da mesma forma. Sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Lembra que João Ferreira de Almeida diz intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus? Aqui a Bíblia de Jerusalém traz uma tradução mais suavizada em relação ao lugar específico daquilo que seria supostamente o lugar santíssimo do santuário celestial. Agora, na Bíblia de Jerusalém, fica aquela noção de que nós podemos entrar no santuário celestial pela fé.
E aí não exatamente no lugar santíssimo, naquele momento, logo após a ascensão, destruindo completamente a fé adventista. A gente vai ter que analisar isso aqui com um pouco mais de critério exegético, com um pouco mais de critério linguístico, com um pouco mais de critério em termos das traduções e avaliando as suas implicações. Então, no que tange as menções de João Ferreira de Almeida ao lugar santíssimo do que seria o santuário celestial, nós já estamos entendendo que o termo original da carta aos Hebreus em grego não traz especificamente a noção do lugar santíssimo do santuário celestial, mas o santuário celestial mais de uma forma geral, não fazendo a divisão entre lugar santo e santíssimo. E quais são as implicações disso para as críticas à fé adventista e para a fé adventista? Será algo que nós vamos trabalhar no contexto imediato no vídeo a seguir.